Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Vamos falar sobre Paulinho, ex-jogador do Vasco que está no Bayer Leverkusen atualmente, desejando um retorno ao Brasil. Segundo várias fontes no Brasil, já tem um pré-contrato assinado com o Atlético Mineiro. Ele que deve sair do Bayer Leverkusen em maio de 2023 e a partir de junho será jogador oficialmente do Atlético Mineiro. Então assim, é uma ótima contratação do Atlético, mais uma a custo zero. Eu acredito que enquanto o clube não virar SAF, não virar um fundo investindo no time, esse deve ser o perfil de contratações do Atlético Mineiro, abrindo, é claro, espaço para uma exceção extraordinária, se tiver uma oportunidade de mercado de contratar alguém aí pagando uma taxa de transferência, mas parece ser o perfil do Atlético no momento, né? O Atlético Mineiro, ele não está mais com os investimentos pesados dos mecenas, dos 4Rs, como são chamados, né? Não estão investindo tanto dinheiro assim no Atlético, pelo menos nessa temporada. Já investiram muito na temporada passada, com as contratações de Nath Fernandes, Matias Zarate e tantos outros, né? Transformaram o Atlético em uma das melhores equipes do futebol brasileiro em nível técnico. A questão é que nessa temporada o Atlético Mineiro está sendo um fiasco muito pelo péssimo trabalho tático do Cuca, né? O trabalho do Turco realmente não foi nenhuma maravilha, mas pelo menos o básico o Atlético fazia. Agora a situação está bem complicada. O Atlético também não é sem definição. Só deve virar SAF ano que vem, não sabe quem vai ser o técnico para a próxima temporada. O Cuca marcou 16 pontos em 14 jogos, né? Ele foi eliminado na Libertadores de maneira vergonhosa, mas a direção do clube ainda quer que ele fique. Então, assim, tá uma confusão danada e ainda tem como planejamento para a próxima temporada. Quem é que sai, quem é que fica, será que vão vender algum jogador, vão manter outros? Aí tá nessa dúvida toda. E assim, o Paulinho vir pro Atlético Mineiro é interessante, primeiro porque a gente tem sempre essa regra draconiana da CBF de limitar a presença de estrangeiros nos clubes brasileiros. Você só pode ter no máximo 6 ou 5, alguma coisa assim, acho que é 6. 6 estrangeiros é o máximo que o time pode ter no time titular e no banco de reservas somados, entende? É uma coisa que eu acho muito absurda, porque é esse tipo de regra que fazia o futebol europeu não ser tão forte lá no passado, entende? Porque times brasileiros na década de 60, 70 e 80 eram muito melhores do que os clubes europeus. Os clubes europeus não permitiam estrangeiros, isso nem se tratando só de América do Sul, mas da Europa toda. Tipo, na Inglaterra só podia ter 2 jogadores de fora da Inglaterra, e essas regras caíram, né? Eles pararam com esse tipo de restrição porque isso é uma estupidez, né? E agora a gente vê times muito cosmopolitas na Europa, cada um peneirando talentos em cada lado, isso deixa o nível mais alto. E aqui no Brasil, você tem essa regra idiota que limita a presença a 6 estrangeiros e o resto do time tem tudo ser brasileiro. Naturalmente vai ter mais jogadores brasileiros. É aqui que esses times vão focar a sua rede de busca por talentos, jogadores, mas eu acho que seria melhor se tivesse mais liberdade para contratar estrangeiros, ainda mais no momento que a América do Sul, a boa parte do futebol sul-americano está em crise financeira e o futebol brasileiro está melhor, menos pior, se podemos dizer, em relação ao resto do continente. Então, assim, eu acho que é uma regra idiota, então dentro disso você vai ter que contratar bons jogadores brasileiros para ter muito impacto no elenco. E o Paulinho é um bom jogador, né? Ele é um jogador que se destacava bastante no Vasco, foi jogador da seleção sub-23, estava na Olimpíada, ele é um jogador muito criativo, ele tem muita qualidade, tem tudo para ser um grande meio atacante dentro do Atlético Mineiro e vira mais uma opção para o meio campo propositivo, porque você já tem lá os volantes, o Otávio, o Alan, o Ojair, entende? Você tem já os volantes, você precisa de alguém mais avançado para dar opções, que não seja apenas lá o Zaratio e, é claro, o Nath Fernandes, que o Cuca odeia e não quer escalar, mesmo sendo consideravelmente o melhor meia da equipe. Então, assim, é uma boa contratação nesse sentido, um jogador que pode vir para voltar a recuperar mais ritmo, mais tempo de jogo, voltar a crescer no futebol, porque no Bayer Leverkusen ele tem uma concorrência muito dura, né? A posição dele é a mesma do Florian Wirtz, né? Que é essa joia alemã, 18 anos de idade, né? Já um jogador muito assim precoce de como já é qualificado, como gera jogo, né, como marca gols. Né? O Florian Wirtz é um jogador muito especial, né, um talento assim, com potencial de ser geracional. Isso é complicado também porque nas pontas você tem o Moussa Diaby, no centroavante, né, eu não acho que ele joga de centroavante, você tem lá o Patrick Schick, que tá jogando mal para Dedéu, mas ainda assim, você tem muitas opções nesse time do Leverkusen, principalmente no ataque. Aí complica pro Paulinho porque acaba tendo pouco espaço para ele, mesmo que assim, não acho que ele tá muito abaixo deles, mas no final das contas
há uma preferência natural para aqueles jogadores que estão mais acostumados ao calendário europeu, que o técnico vê mais potencial, mais chance de contribuição para o elenco. Então, o Paulinho, mesmo que às vezes entre bem, tudo isso, ele acaba tendo um pouco espaço porque a concorrência é dura. E o melhor jeito de você recuperar o espaço, né, de você recuperar ritmo de jogo, eu acho que na visão dele é voltar para o Brasil. Eu acho que é uma decisão acertada, né? Porque se ele continua na Europa, saindo do Leverkusen, ele não vai subir, entende? Você vai ter que achar um clube que lhe dê mais espaço na Europa, seria um clube mais fraco e tudo isso, então a visão seria menor. Então, assim, do Leverkusen para baixo, talvez para você atrair a atenção de uma seleção de clubes maiores, fica muito mais difícil. Então, voltar para o Atlético Mineiro, por exemplo, né? Ir para o Atlético, que nunca jogou antes no Atlético, é uma decisão sábia para tentar ampliar a visibilidade em cima dele, até porque o Atlético é um time que está sobre os holofotes nesses últimos anos, né? Seja pelo desempenho extraordinário na última temporada, ou seja pelo fiasco que está sendo esse ano, porque era de se esperar muito mais do Atlético Mineiro com o elenco que tem. Então, a ver aí, pelo visto, tá quase certo que ele vai se juntar ao Atlético Mineiro. Considero um bom reforço, acho que vem para ajudar bastante, e é mais uma amostra de que não tem desculpas que o Atlético está desempenhando mal do jeito que está, porque elenco, jogadores, qualidade não falta, só falta saber aproveitar e colocar isso de maneira organizada dentro de campo. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.